Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que estejam bem nesse período difícil que nós estamos passando. E vamos dar início à nossa semana de revisão, né? E dentro disso a gente não pode deixar de falar dos estados físicos da matéria, tá? Todos os alunos que começam os estudos em química englobam, estudam essa parte das transformações dos estados físicos, tá? Eles, né, o sólido, o líquido e o gasoso. Então a gente tem que recordar assim o que caracteriza esses três estados, pois dentro da química se estuda a matéria, as transformações sofridas por ela, bem como a energia envolvida nessas transformações, sendo que as propriedades da matéria, como a densidade, que está intimamente ligada ao estado físico, que é aquela densidade entre as moléculas, né? Além disso, as transformações da matéria podem envolver mudanças no estado físico, que inclui troca de energia do estado, tá? A matéria ela pode ser definida de maneira bem simplificada como sendo tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. Portanto, matéria é constituída de minúsculas partículas, que podem ser átomos, moléculas, íons e assim por diante. A gente viu como que os átomos são formados, né, as partículas que formam os átomos, e como as ligações entre eles formam as moléculas. De modo simplificado, o que diferencia um estado físico do outro é a organização das partículas, se elas estão mais próximas umas às outras ou se estão mais afastadas. Se estão mais agregadas, né, ou menos agregadas, ou mais pertinho uma da outra. Por isso que os estados físicos eles são chamados de estado de agregação. Então as diferenças que nós temos nos estados físicos da matéria, né, nós temos o estado sólido, onde as partículas estão muito próximas umas das outras, os átomos estão bem juntinho, então eles têm pouco ou nenhum movimento. Então elas estão bem organizadas e por isso, né, elas possuem forma e volume fixo, não podendo sofrer compressão ou sofrendo compressão limitada. O gelo é um bom exemplo disso, né? Quando você pega um cubo de gelo e põe ele dentro de um copo, ele está num estado único. A água tomou a forma da forminha de gelo, né, no seu estado líquido, e ele solidificou devido à baixa temperatura e o aumento de pressão. Lembrem que são os fatores que são direcionados à mudança, né, de estados físicos. Então isso é o estado sólido, as moléculas estão mais próximas, com pouco movimento ou nenhum movimento, tá? Então estão organizadas dessa forma. No estado líquido, se eu estou trabalhando aquele meu cubo de gelo lá, eu tirei ele do freezer, eu tirei ele da forminha e coloquei ele dentro do meu copo, tá? Ali vai ocorrer um aumento de temperatura ou uma diminuição da pressão. Então as partículas elas possuem uma liberdade maior de movimento, elas vão conseguir se adequar ao tamanho do copo, ou a área que eu coloquei ela, ou se eu coloquei ela em cima da mesa, a área da mesa, no chão, no solo, na bancada e afins, tá? Então, como as moléculas não estão tão próximas, ela permite uma liberdade de movimentação em relação ao estado sólido, pois elas estão um pouco mais afastadas umas das outras, havendo um certo espaço entre as moléculas, permitindo que elas se movimentem, né, nesse estado. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, elas possuem a forma variável e elas se adaptam aos recipientes em que estão contidas, não podendo ser comprimidas, né, pois elas possuem um volume constante. Se eu coloquei 1 litro de água na minha jarra, ela não vai poder ser comprimida mais do que aquele litro, né? Porque as moléculas elas vão se aproximar de novo, não permitindo a compressão. O copo de água, né, que eu tenho é o meu estado líquido, e se eu tenho um aumento de temperatura nesse copo de água ou uma diminuição de pressão, ele vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Então ali as partículas estão bem afastadas umas das outras, possuindo uma grande liberdade de movimentação, né? Então se eu peguei o meu litro de água
e todo o litro evaporou, essas moléculas elas vão se dispersar pelo ambiente, porque elas têm uma liberdade maior entre as outras, elas têm uma dispersão maior, havendo espaço maior entre elas, né? Então, dentro disso, os gases e vapores, como o vapor de água, eles não possuem forma nem volume fixo, porque você tem uma movimentação muito grande. Se eu colocar todo aquele meu vapor de água dentro de um balão, vai caber mais de 1 litro de vapor de água, porque ele consegue se movimentar com uma variação maior no meio onde ele está contido, tá? E de acordo com o recipiente que ele está, ele pode ser comprimido. Isso dentro do estado gasoso. Assim, quando uma substância recebe ou perde energia, né, na forma do calor, que é o caso da mudança, né, ela muda de estado físico, mas ela continua sendo a mesma substância, só que ela mudou a organização. Se eu pegar a água, se ela estiver na forma de vapor, na forma líquida ou na forma sólida, ela continua sendo H2O. Ela continua sendo 2 hidrogênios e 1 oxigênio que se ligaram e formaram a molécula de água. Ela não muda a constituição química dela, tá? Ela continua sendo a mesma substância. Ela só sofreu uma organização das partículas que a constituem. Dependendo do tipo de interação entre essas partículas, isso dependendo da força e da intensidade intermolecular, a quantidade de energia necessária para provocar a mudança do estado físico, ela varia. Se a força intermolecular for bem intensa, ela vai precisar de mais energia. Ou seja, assim, a gente precisa, no caso, se for uma substância sólida, a gente precisa de uma quantidade de calor maior para aquecer ela, para mudar ela para o estado físico e vice-versa. Isso depende muito do tipo de material que a gente está utilizando. Existe ainda um quarto estado da matéria que não é muito estudado porque quase não é encontrado na Terra, que é o plasma, que é um conjunto quente e denso de átomos livres, elétrons e íons, com distribuição quase neutra e comportamento coletivo. Para formar esse estado, o estado do plasma, é necessário que a matéria no estado gasoso seja aquecida a temperaturas elevadíssimas, como ocorre no núcleo das estrelas, por exemplo, como o nosso Sol, que tem certas regiões que você tem temperaturas de 84 mil graus centígrados. E aí você tem a formação do estado do plasma, que é essa movimentação, né, das moléculas no estado gasoso. Os 3 tipos básicos que nós estudamos, estado físico, são o sólido, líquido e o gasoso. O plasma como conhecimento elencado, né, agregado junto dentro desse estado, mas não é tão disperso o estudo sobre ele, é bem limitado. Então a gente estuda essa agregação e afastamento das moléculas dentro dos estados sólido, líquido e gasoso, e isso faz com que eles se movimentem, lembrando sempre que eles vão mudar de posição. Olha o material em anexo, a tabelinha que eu coloquei lá, a tabelinha que a gente tem na apostila, que eles mudam de acordo com a temperatura e a pressão. Enquanto o aumento da temperatura faz com que as moléculas se afastem, o aumento da pressão faz com que elas fiquem mais próximas umas das outras. Dentro disso a gente tem um exemplo que é o dióxido de carbono, né, que é o gás que é usado nos refrigerantes para fazer a gaseificação do refrigerante. Lá na fabricação dele, ele é colocado numa pressão muito grande e a temperatura muito baixa é aplicada em cima desse gás. Aí ele passa para o estado líquido, solubilizando ele no conteúdo do refrigerante, né? Solubilizando ele nos componentes do refrigerante. Por isso que quando a gente abre a tampa de refrigerante, o gás sai rapidamente, porque ele vai diminuir a pressão, porque a intenção dele é igualar a pressão cada meio ambiente. Então, como ele está com uma pressão menor dentro da garrafa do refrigerante, ele mantém a pressão. Assim que você abre a tampa, começa a dispersão desse gás para igualitar a pressão interior com a pressão exterior. Levando em consideração assim,
A pressão atmosférica normal nossa, que a gente se utiliza para cálculos a nível do mar, né, que é uma pressão atmosférica, 1 atm. Para mudarmos as substâncias do estado físico da substância, é preciso haver essa mudança na temperatura, né, o aumento ou diminuição da temperatura. Se eu pegar um cubo de gelo a menos 20 graus centígrados sobre a pressão atmosférica de 1 atm, as moléculas estão bem unidas e por isso que a estrutura é rígida, apresentando volume e formato definido. Se a gente quiser passar esse gelo para o estado líquido, é necessário que as moléculas se separem, certo? Claro, você tem que ter uma separação das moléculas para que ocorra a mudança de estado. Então você precisa introduzir energia nesse sistema, de modo que ela possa vencer as forças intermoleculares, né, a força de ligação entre elas, e você coloca a energia que ocorre por um aumento da temperatura ou diminuição da pressão para fazer com que essas moléculas se afastem e sejam transformadas em estado líquido. Essa estrutura então depende diretamente do sistema de aumento de pressão ou diminuição da temperatura, ou vice-versa, o aumento da temperatura e diminuição da pressão. Lembra da nossa tabelinha e das curvas de transformação, né? Você tem curvas diferentes para a transformação do estado sólido, estado líquido e estado gasoso, tá? E que elas funcionam a diferença de temperatura também, tá? Se a gente aquecer aquela molécula, né, se a gente aquecer o sistema do gelo, do nosso cubo de gelo, a temperatura vai aumentar gradativamente, então ele vai atingir o ponto de fusão, ou temperatura de fusão. Então a palavra fusão, ela corresponde a essa mudança do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, ela vai ocorrer a partir de 0 grau, né, então de 0 grau para cima, já começa a transformação do estado sólido para o estado líquido. Então nesse momento você tem aquela temperatura constante, né, até que o gelo passe todo do estado sólido para o estado líquido. Então você vai ter um interponto ali em que o estado sólido e o estado líquido vão coexistir ao mesmo tempo. Depois que todo ocorreu essa passagem inteira do estado sólido para o estado líquido, eu tenho só moléculas no estado líquido e você tem um aumento constante na temperatura. Lembra lá o gráfico? Eu tenho o aumento da temperatura e eu tenho uma constante, que é essa transformação do estado sólido para o estado líquido. Quando ele estiver todo no estado líquido, eu continuo tendo um aumento gradativo na temperatura, que vai aumentando a separação entre essas moléculas até atingir o tempo de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então eu vou ter a formação do vapor da água, né, de modo uniforme, então ele é gradativo. Ali também eu vou ter um período onde o estado líquido e o estado gasoso vão coexistir e ele vai chegar a um ponto que ele vai passar todo para o estado gasoso. Ainda tem assim duas formas da passagem do estado líquido para o gasoso: a evaporação e a calefação, tá? Dentro desse ponto, nós temos as diferenças entre as mudanças do estado, que são a vaporização, evaporação, ebulição e a calefação, tá? Levando-se em conta que o ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus, tá? É isso que a gente leva. Nós temos uma altitude normal. Aqui, por exemplo, se você colocar uma chaleira para aquecer e quando ela começar a ferver, você medir a temperatura, ela vai estar por volta ali de 97 graus, 97 graus e meio, porque aumenta a altitude, você tem uma diminuição na temperatura para fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso e, consequentemente, você tem um aumento, uma diminuição da pressão, né? Considerando o nível de ebulição a 100 graus centígrados, a temperatura vai permanecer constante até que o líquido passe para o estado de vapor. Posteriormente, a temperatura do vapor vai continuar subindo, indo para 101, 102, 103 graus centígrados e sucessivamente, tá? As moléculas de água que estão no estado do vapor, vai ocorrer o processo inverso, ocorre pela diminuição da temperatura do sistema. Quando a gente diminui a temperatura do sistema de água,
o vapor d'água, quando ele atinge os 100 graus, ele começa a passar para o estado líquido, tá? Isso se chama a condensação. Essa mudança de estado é chamada de liquefação ou condensação. Ocorre assim, quando ocorre a condensação das nuvens e formam a chuva. Então, ela está no estado de vapor. Quando ocorre essa diminuição, começa a diminuir a temperatura do sistema e começa a ocorrer um aumento na pressão, ocorre essa condensação, tá? Aquelas moléculas que estavam no estado do vapor vão condensar, vão se unir novamente e vão formar chuva. Diminuindo mais ainda a temperatura do líquido ou aumentando a pressão, ela vai atingir 0 grau, que aí começa o processo de solidificação. Isso ocorre, por exemplo, quando chove, que você tem a formação de granizo, as tempestades de granizo. Isso ocorre por ambientes de diferente pressão. Eu tenho um meio mais alto que está condensando e formando a chuva. Abaixo dele eu tenho um sistema de pressão maior e de temperatura mais baixa. Então acima eu vou ter um sistema de pressão maior e temperatura, vai condensar, vai formar as gotículas de água, ela vai cair. Quando ela encontra esse outro sistema de pressão, ele faz essas gotículas solidificar. E essa solidificação transforma ela em granizo, né? Elas vão se juntando e formando as bolinhas de gelo e caindo no solo como granizo. Ainda existe o estado físico que é a sublimação, que é quando ocorre a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. Isso ocorre com o gelo seco, tá? E com a naftalina, que você tem meios, né? Você tem produtos diretos, sólidos, e vai ocorrer a sublimação. A diferença de temperatura do ambiente vai fazer com que esse material evapore, e ele vai sublimar, passando diretamente para o estado gasoso. Então, dentro disso, você tem as alterações do estado físico, certo, pessoal? Olhem o material em anexo ali, olhem o nosso esqueminha de transformações de pressão, que é muito importante vocês saberem aquilo ali. Então, um grande abraço, um beijo muito grande, fiquem bem e até a próxima.